Nascida em Frankfurt, Prússia, na República de Weimar, no dia 12 de junho de 1929 e falecida no campo de concentração nazista de Bergen-Belsen, em fevereiro ou março de 1945. Adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto, tornou-se uma das figuras mais discutidas da história após a divulgação póstuma de seu diário, em 1947, no qual documentou suas experiências enquanto vivia escondida em cômodos ocultos de uma empresa durante a ocupação alemã dos Países Baixos na Segunda Guerra Mundial. Hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos de Annelies Marie Frank, ou simplesmente Anne Frank. Anne Frank tinha uma irmã, Margot, de cerca de 3 anos mais velha. A situação na Alemanha não era muito boa, havia poucos empregos e muita pobreza, e é nesse cenário que Adolf Hitler e o seu partido recebem o apoio de um número crescente de adeptos. Hitler odiava os judeus, culpando-os pelos problemas do país, e deu voz aos sentimentos antissemitas que prevaleciam na Alemanha. Por causa desse ódio aos judeus e da má situação do país, os pais de Anne, Otto Heinrich Frank e Edith Hollander Frank, decidem mudar-se para Amsterdã. Anne sente-se desde logo em casa na Holanda, aprendeu a língua, fez novos amigos e estudou numa escola holandesa no bairro. E seu pai trabalhou arduamente para fazer prosperar seus negócios. Otto fundou uma empresa que comercializava pectina, um agente gelificante para a preparação de geleias. Em 1 de setembro de 1939, quando Anne tinha 10 anos, a Alemanha nazi invade a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial. Passados uns meses, a 10 de maio de 1940, os nazis também invadem a Holanda. 5 dias depois, o exército holandês rendeu-se. Aos poucos, os nazistas introduziram leis e regulamentos que tornaram a vida dos judeus mais difícil. Parques, cinemas e lojas não judaicas, entre outros locais, estavam proibidos aos judeus. O seu pai perde o seu negócio, uma vez que já não é permitido aos judeus terem empresas próprias. Todas as crianças judias, incluindo Anne, tiveram que ir para uma escola judaica separada. Os judeus tiveram que começar a usar uma estrela de Davi e surgiram rumores de que todos os judeus teriam de deixar a Holanda. As irmãs Frank possuíam personalidades distintas. Margot era educada, tímida e estudiosa, enquanto Anne era sincera, enérgica e extrovertida. Em seu aniversário de 13 anos, em 12 de junho, foi presenteada por seus pais com um livro de autógrafos que havia demonstrado interesse anteriormente enquanto passava por uma vitrine. Encadernado com tecido xadrez em vermelho e branco, o material era composto por um pequeno cadeado em sua parte frontal. Anne decidiu que o usaria como diário, nomeando-o como Kitty. Escrevendo pela primeira vez, em 20 de junho, embora suas primeiras anotações fossem relacionadas aos aspectos mundanos de sua vida, discutia também sobre mudanças no bairro onde residia, além de listar as diversas restrições impostas sobre a comunidade judaica pelo governo de ocupação dos Países Baixos. Além disso, esboçou em algumas passagens o sonho em tornar-se uma atriz, destacando que assistir filmes era um dos seus passatempos favoritos. Porém, os judeus foram proibidos de frequentarem as salas de cinemas a partir de 8 de janeiro de 1941. Ao passo em que as perseguições aos judeus tornavam-se cada vez mais frequentes, Otto Frank começou a planejar a mudança de sua família para cômodos ocultos no edifício comercial onde funcionavam as instalações de sua filial. No entanto, em 5 de julho de 1942, Margot Frank recebeu uma notificação do Escritório Central de Imigração Judaica, ordenando que ela se dirigisse para um campo de concentração, o que fez com que os planos da família fossem adiantados. Na manhã de 6 de julho de 1942, a família Frank foi em direção ao esconderijo. Ao deixar o apartamento, foi criado um estado de desordem nos cômodos para que fosse passada a impressão de que eles haviam deixado o local de forma repentina. Como os judeus eram proibidos de utilizarem transportes públicos,
eles precisaram caminhar 4 quilômetros para chegarem até as instalações da companhia. Além disso, para não serem pegos carregando malas, vestiram diversas camadas de roupas para que conseguissem transportar o maior número de peças possíveis até a nova moradia. Ao passar do tempo, no esconderijo, Annie aprimorou sua escrita e passou a examinar sua relação com membros da família, além de enfatizar as fortes diferenças de personalidades de cada um deles. Particularmente, ela se sentia mais próxima emocionalmente de seu pai, Otto Frank. Em 5 de abril de 1944, Annie escreveu sobre o seu desejo em tornar-se uma jornalista ou escritora. Na manhã de 4 de agosto de 1944, a localização do anexo secreto foi invadida por um grupo de polícia uniformizada alemã. Desta forma, a família Frank, os von Pels e Fritz Pfeiffer foram presos e levados para a sede da RSHA, onde foram interrogados e passaram a noite. No dia seguinte, foram transferidos para a casa de detenção Rue von Bewary, uma prisão superlotada. Em 7 de agosto, foram transportados para o campo de concentração de Westerbork, onde naquela época já havia servido como destino para cerca de 100 mil judeus, principalmente neerlandeses e alemães. Depois de terem sido presos por viverem em um esconderijo, eles foram considerados criminosos e, como consequência, foram enviados para o quartel de punição para realizarem trabalhos forçados. Embora tenha havido alegações persistentes de traição por parte de um informante, a fonte da informação que levou as autoridades a invadirem o anexo secreto nunca foi identificada. Em 3 de setembro de 1944, integrantes do anexo secreto fizeram parte do grupo que foram deportados para o que seria o último transporte do campo de concentração de Westerbork para o de Auschwitz. Após o desembarque em Auschwitz, os nazistas forçaram a divisão entre homens, mulheres e crianças, com Otto Frank sendo separado do restante de sua família. Após uma avaliação inicial, os que foram considerados aptos para o trabalho foram admitidos, enquanto os inaptos para cumprirem as tarefas do campo foram imediatamente executados. Em relatórios divulgados, dos 1.019 passageiros do trem, 549, incluindo todas as crianças menores de 15 anos, foram enviados para as câmaras de gás. Annie, que havia completado 15 anos 3 meses antes, foi uma das pessoas mais jovens poupadas da morte que havia chegado naquele transporte. Imediatamente, ela pensou que o seu pai, Otto Frank, com mais de 50 anos e não particularmente robusto, teria sido executado após a separação. Em companhia de todas as mulheres e garotas aptas para o trabalho do campo, Annie foi forçada a se despir para ser desinfetada. Teve sua cabeça raspada e foi tatuada com um número de identificação em seu braço. Durante o dia, elas eram usadas para o trabalho escravo, forçadas a carregarem pedras e cavar rolos de grama. À noite, eram amontoadas em barracas superlotadas. Mais tarde, algumas testemunhas relatam que Frank se tornou uma garota retraída e triste, principalmente quando viu crianças serem levadas para as câmaras de gás. Outros, no entanto, narram que ela demonstrava com frequência uma postura forte e corajosa. Sua personalidade extrovertida e confiante permitiu que obtivesse rações extras de pão para sua mãe e irmã. Em campos de concentração, as doenças tornavam-se cada vez mais frequentes. Em pouco tempo, a pele de Annie foi gravemente infectada pela sarna. As irmãs Franks precisaram ser transferidas para a enfermaria, local em um estado de escuridão e infestado por ratos. Edith parou de comer, guardava cada pedaço de comida para suas filhas, passando alguns alimentos para elas por um buraco feito na parede nos fundos da enfermaria. Em outubro de 1944, Annie, Margot e Edith foram selecionadas para embarcar em um trem com destino a um campo de trabalho na Alta Silésia. Por outro lado, Annie foi proibida de se juntar ao grupo por não ter se recuperado da infecção, e desta forma, sua mãe e irmã decidiram permanecer em Auschwitz. Em outubro e novembro de 1944, começaram as seleções de mulheres para serem relocadas para o campo de concentração de Bergen-Belsen.
mais de 8.000 mulheres, incluindo Anne e Margot, foram transportadas. Edith Frank, no entanto, ficou para trás e morreu de fome. Ao passo que a população em Bergen-Belsen aumentava, foram erguidas tendas para acomodarem a abundância de prisioneiros. No mesmo período, as doenças no campo se tornavam cada vez mais frequentes. No início de 1945, uma epidemia de tifo se espalhou por todo o campo de concentração, matando cerca de 17.000 prisioneiros. Devido a essas condições, não é possível determinar o que causou a morte de Anne. Testemunhas declaram que Margot caiu de sua cama em seu estado debilitado e foi morta pelo impacto. Sua irmã faleceu um dia depois. As datas exatas das mortes das irmãs Frank são desconhecidas. De acordo com testemunhas oculares do campo de concentração de Bergen-Belsen, elas começaram a exibir sintomas de tifo a partir de 7 de fevereiro, conforme levantado por autoridades de saúde. Infectados pela doença, que não se tratam, podem falecer até 12 dias após o início dos sintomas. Em 15 de abril de 1945, prisioneiros do campo foram libertados. Entre outros mortos e executados, Anne e Margot foram enterradas em valas comuns de um local desconhecido. Depois da guerra, estimou-se que apenas 5.000 dos 107.000 judeus deportados dos Países Baixos sobreviveram ao Holocausto. Até o final da guerra, Otto Frank foi o único membro sobrevivente do anexo secreto. Ao retornar para os Países Baixos, foi amparado por Jean e Miep Guise, amigos que o ajudaram durante o tempo de esconderijo, enquanto tentava localizar sua família. Ele soube da morte de sua esposa em Auschwitz, mas manteve-se esperançoso em relação à sobrevivência de suas filhas. Depois de algumas semanas de busca, descobriu que Anne e Margot também haviam falecido. Em julho de 1945, depois que a Cruz Vermelha confirmou a morte das irmãs Frank, Miep Guise entregou a Otto Frank o diário e um maço de notas soltas que ela havia recolhido na esperança de devolvê-los a Anne. Movido pelo constante desejo de sua filha em tornar-se uma autora, ele começou a considerar a possibilidade de publicá-lo. A primeira edição do livro foi divulgada nos Países Baixos em 1947, seguida por mais 5 edições em 1950. Naquele ano, estreou em livrarias da Alemanha e da França. Em 1952, após ser rejeitado por diversas editoras, foi finalmente colocado para comercialização no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ao passo em que a popularidade de Anne Frank cresceu como escritora e humanista, ela tornou-se objeto de discussão, especificamente como símbolo do Holocausto, amplamente como uma representante da perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Otto Frank passou o restante de sua vida atuando como um guardião do legado de sua filha através de instituições como a Casa de Anne Frank e a Fundação Anne Frank. Ao longo dos anos, Anne tem sido reconhecida por historiadores e jornalistas como um símbolo contra a intolerância e uma das figuras mais discutidas da história contemporânea. Esta foi a história da jovem Anne Frank. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, maratone nossos vídeos, comente e compartilhe. Obrigado.